Em todas elas, Jesus está presente. Ele vai ministrar os temas que Deus nos deu, inicial, sugestivo e algo que permanece. Aqui é o estudo, mas Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, e o tema é Jesus sustenta. Eu gostaria que você dissesse comigo: Jesus sustenta. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Este é o texto. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos que está, aliás, são 2 textos, livro de Salmos, número 74, 17, e Gênesis 8, 22. Eu vou, se você quiser buscar, pode buscar, mas apenas acompanhe. Salmos diz assim: Tu formastes todos os limites da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Gênesis diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e dia e noite não cessarão. Eu quero dizer com esta palavra que existem estações espirituais na nossa vida. No casamento não é diferente. No mundo em que nós vivemos existem estações, e no casamento existe também. Só que existe uma diferença, meus amados irmãos, que a estação que eu estou atravessando às vezes não é a mesma que o pastor está atravessando, está passando. Então muda de um casal para o outro, porque são problemas que vêm sobre a vida do ser humano, e cabe a eu e você nos posicionar, e a maneira que nós nos posicionamos perante esses problemas vai nos conduzir a determinadas estações. Vocês vão entender logo mais um pouquinho, mas existe isso na vida de todos nós. E se Deus disse na sua palavra que haverá as estações, a noite, o dia, o calor, o frio, o inverno, o verão, no casamento não é diferente, meus amados irmãos. Talvez você possa pensar: pastor disse que está a 40, revelou 47 namorando, não parece tanto, pastor, viu? Mas parabéns, estão cuidando bem um do outro, 47 anos um do lado do outro. Talvez certamente, eu e Evelise não temos essa idade, pastor, de casamento, mas temos experiências com Deus que nos faz podermos ajudá-los também. Quando Davi estava sendo chamado por Deus para, através da sua vida, vencer um gigante, todo mundo olhou para ele e achou que ele não tinha estatura, achou que ele não tinha aquela destreza, a preparação para a batalha e para a guerra. Mas o Senhor via Davi ainda lá no campo, guerreando com as feras do campo para proteger as ovelhas. Assim é o obreiro na mão do Senhor. Nós somos preparados por Deus, cada um na sua área. Aleluia. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para ser um instrumento de Deus, para ser um canal de bênção de Deus para a tua vida, meu amado. E eu gostaria, aleluia, desde já, aleluia, se você não fez isso ainda, pega na mão, pastor, eu não sou empolgando ninguém. Eu gostaria que pegasse na mão da esposa da esposa, e dissesse para ele assim, agora olhando no olho: Jesus sustenta. Deus abençoe, irmã Elis vai estar passando agora. Glória a Deus. Quero nesta noite cumprimentar a amada igreja, pastor, amém. Deus abençoe o pastor local com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Meu esposo, meu pastor, já saudou, agradeceu a oportunidade, e faço minhas palavras dele. Quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, e que fez um tempo determinado para cada coisa. Cada momento da nossa vida é um tempo determinado. E eu quero ler em Eclesiastes 3, que diz assim:
Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Há um tempo determinado para cada coisa, seja ela o que for. E no nosso casamento, na nossa vida, há um tempo determinado para cada situação. E meditando, falando com o Senhor, pedindo para Ele palavra que Ele nos desse para falar sobre as estações. E nada melhor do que sobre o tempo, né? As 4 estações do casamento, e em todas elas Jesus está presente. Quando Jesus está presente, não importa qual seja a estação que você esteja passando, em todas elas Ele está presente, Ele nos direciona, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos ensina a cada momento. E nós sempre temos aquilo que aprender. E em primeiro, nós temos a primavera. Eu fiz uns ali para nós acompanhar, que daí se você não precisa estar procurando toda hora, eu vou dizendo, só se você quiser guardar e gravar, marcar. Eu tenho por costume escrever, então quando eu estou, minha Bíblia, se vocês olharem, ela está toda riscada, porque eu gosto de escrever os versículos que eu ouvi no culto, a palavra que foi falada, eu gosto de escrever, é bom, a gente memoriza ela, a gente guarda ela, e às vezes no momento em que você precisar, às vezes você está passando por uma dificuldade, você vai abrir a tua Bíblia ali, e aquela palavra vai estar marcada, ela vai te chamar a atenção, ela vai chamar a atenção e o Senhor vai falar contigo, vai fazer você recordar, e vai fazer ela viva no teu coração, porque a palavra dele, ela se renova, cada dia ela tem uma mensagem diferente para nós, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos ensina a cada momento. Então nós vamos começar com a primavera. O que é a primavera? Para a primavera eu separei o Salmo 92, do 12 ao 14, que ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui falando com o Senhor e procurando e pensando e analisando e pensando, falando com o Senhor sobre esse versículo, sobre primavera. O que é a primavera? É onde as flores brotam, onde tudo é tão lindo, é aquela fase do casamento onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, as flores são bonitas, a samambaia é bem linda, bem verde, e para isso tem que ter um cuidado, para que elas estejam bonitas, para que no tempo da primavera elas estejam bonitas. E se a gente não cuidar, a gente mata. Eu tenho experiência própria, porque eu não tinha uma mão muito boa para plantinhas, matava todas elas. Porque se tu não cuidar dela, se você não ter um cuidado, depositar amor, não importa a primavera, as flores vão estar mortas, não vai ter flor para brotar, se você não cuidar. E assim é o nosso casamento. Se nós não cuidar, nós não ter o cuidado de estar ali regando, colocando um adubo, cuidando para quê? Para que aquela planta seja bonita, viçosa. E eu fui, através da Bíblia, nesse versículo, que ele diz assim, que o justo florescerá como a palmeira. Por que como a palmeira? A palavra nos diz. Por que essa palavra fala que nós devemos ser como a palmeira? Porque a palmeira ela é uma folhagem, uma planta muito grande. Elas chegam a ter 30 metros de altura e os seus galhos chegam a ficar 5 metros quando eles estão floridos. E ela é muito linda, formosa.
E por que o Senhor nos compara? Porque o Senhor nos fez perfeitos e lindos na presença dele. Para que aonde quer que nós esteja, as pessoas olhem e contemplem o Senhor na nossa vida. Contemplem o Senhor na nossa casa, o Senhor no nosso casamento, através dessas flores. Não existe quem não enxergue essa palmeira quando ela está florescida. E é assim, não tem quem não nos olhe quando o Senhor está na nossa vida, no nosso casamento. Ele chama a atenção, porque o Senhor, Ele ilumina a nossa vida, Ele nos sustenta e Ele nos faz florescer. E por que o cedro do Líbano? Eu fui pesquisar, porque ela é uma árvore grande, majestosa, forte, especial. E o Senhor fez você como uma árvore forte, com raízes especial. Fez você para que você seja lindo e próspero, assim como essas plantas. Mas a palmeira, ele fala que nós... Por que a palmeira? Porque ele tem as suas raízes bem fixadas. Ela está ali firme, forte. E é assim que nós devemos ter o nosso casamento, a nossa vida. Por quê? Porque a primavera é um momento onde as flores estão bonitas, tudo é lindo. A gente olha aquilo ali desabrochando, as flores, o verde. Mas ela não permanece, ela é uma estação e ela passa. Ela passa. Então, mas para isso nós temos que estar com o nosso coração sempre firmado no Senhor, sendo como essa flor, como essa palmeira, como essa árvore, fortalecidos, fortes e mostrando sempre que Jesus está na nossa vida, que Jesus está na nossa vida. Sempre nós temos que fazer isso, que Jesus está presente na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, não importa a estação. E a primavera, ela nos ensina a nós cuidar da nossa casa, da nossa planta, da nossa família. Porque se nós não ter esse cuidado, vai vir um bichinho e vai comer a planta e vai destruir. Então nós temos que cuidar. Se nós colocar água demais, nós matamos a planta. Se nós colocar de menos, nós matamos também. Por quê? Porque tudo tem a sua medida necessária e certa. Então, para isso que o Senhor, Ele nos ensina e nos instrui a nós fazermos o melhor. A ter a medida exata, a buscar Ele na medida certa. Então, busquem ao Senhor na medida exata, na medida certa. Fale com Ele para que Ele nos ensine o momento de nós estarmos molhando a nossa plantinha, no momento que nós temos que colocar ela no sol. A nossa plantinha é a nossa família. É a nossa casa. E para que ela esteja florescida, que ela esteja linda, grande e formosa, assim como essa palmeira quando ela floresce, elas têm que estar firmadas na presença do Senhor. Então vamos firmar na presença do Senhor em todo momento. Em todo momento, em todo tempo. Porque é Ele quem nos ajuda. E se nós estivermos plantados na casa do Senhor, nós iremos florescer. Se nós estivermos aqui diante do Senhor, mesmo ainda na nossa velhice, ainda nós vamos dar frutos. Ainda nós daremos fruto. Por quê? Porque o Senhor nos fez para dar frutos. E frutos que permanecem. Mas, passando a primavera, chega uma outra estação. Vem o verão. Vem o verão. É outra estação bem boa também. Mas tem as suas partes, tem as suas partes mais difíceis. E nós vamos lá no Salmo 107 para nós falar sobre o verão. O verão é o quê? É o tempo do calor, é o tempo da alegria. É o tempo onde nós saímos ali da primavera, onde tudo estava florido, onde o nosso casamento está tudo bem, onde tudo está numa boa, onde os bichinhos estão ali voando nas florzinhas, tudo está muito bem. Mas daí chega o verão. E o verão é um tempo bom também, porque aquele é o calor, é o amor, é aquele momento que tudo está maravilhoso. Mas no verão, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque no verão vem aquela tempestade de verão. Quem já viu aquelas chuvas de verão? Que são aquelas tempestades fortes. Aquelas tempestades que vêm e arrancam tudo. Quando elas vêm, elas destroem. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos guardados na mão do Senhor, não importa a tempestade que venha, Ele está ali nos firmando,
Ele está ali nos ajudando. E lá no Salmo 107, 28 a 30, que eu vou estar lendo, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aleluia. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Então se alegram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto. A tempestade que elas vêm na nossa vida, ela nos ensina uma lição. Elas nos ensinam que nós temos limitações, nós somos frágeis, nós somos limitados, porque nós somos humanos, temos nossas imperfeições. E quantas vezes no nosso casamento nós temos dificuldades? Às vezes você pode estar olhando e dizer, Elisca, tu é mais nova que eu, tu quer vir falar sobre tempestade, sobre dificuldade. Mas o Senhor que nos capacita e Ele nos ensina. Então não importa a nossa idade, cada um de nós temos algo para ensinar. E as nossas experiências, as nossas tempestades nos dão experiência para nós poder ajudar alguém. Porque testemunho só tem quem vive e quem passa. E tu só vai poder ajudar alguém se tu passou por uma tempestade. Tu só vai poder ajudar alguém e olhar para alguém e dizer assim, creia que você vai vencer se tu passou por um problema. Então as tempestades não vêm para nos matar, elas vêm para nos dar experiência, vêm para nos ensinar e para nos aproximar mais de Deus e da nossa família. Assim como essa tempestade de verão, ela vem, ela é violenta, ela traz alguns problemas tão grandes, algumas dificuldades tão grandes, algumas perdas tão grandes. Ela vem para nos ensinar aonde que nós estamos precisando proteger. Qual é a área da nossa vida que nós precisamos proteger e guardar? Qual é a área do nosso casamento, da nossa família, que precisa de uma proteção maior? Porque quando vem a tempestade e ela arranca um telhado, nós sabemos que ali nós precisamos recolocar aquela telha que foi arrancada. Nós precisamos saber que ela estragou um vidro, nós precisamos consertar. E é assim na nossa casa espiritual. Quando nós vemos que tem um problema, uma tempestade que está ali dentro do nosso lar atrapalhando, nós temos que ver aonde é que a brecha está aberta para nós ir lá e tampar ela. Para que nós possamos alcançar um lugar seguro, um porto seguro, aonde nós possamos estar guardados nas mãos do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, ver aonde é que nós precisamos cuidar, consertar. Por quê? Porque nós precisamos sempre nos consertar com o Senhor. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, o Senhor já nos teria recolhido. Nós já não estaríamos mais aqui. Mas nós estamos aqui a cada dia caminhando para buscar a perfeição e para nos encontrar com o Senhor. E a cada momento, a cada dia Ele nos ensina. Ele nos ensina que o verão é aquele momento bom, mas tem as suas dificuldades. É assim no nosso casamento. Tem aqueles momentos bons, mas tem a dificuldade. E nessa dificuldade nós não podemos esquecer dos momentos bons. No momento da luta, quando nós passamos pela dificuldade, nós não podemos esquecer que o Senhor Ele está ali para nos ajudar. Ele é o nosso porto seguro. E para nós nos chegar até Ele é através da oração e da união. E se nós estivermos unidos em oração, de mão dada em oração, não tem tempestade que possa nos derrubar, não tem problema que possa nos derrubar. Por quê? Porque nós somos firmados assim como a palmeira. O vento vem, ela se dobra até no chão, mas quando o vento passa, ela se levanta novamente. E é assim nós, quando estamos com dificuldade, quando estamos com um problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos dobrar, é nos curvar na presença do Senhor e clamar a Ele e dizer: Senhor, me ajude a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, me ajude a sarar aquilo que precisa ser sarado, me ajude a consertar aquilo que precisa ser consertado. E em tudo nós temos coisas para consertar, em tudo. E nós precisamos ser sensíveis e jamais ser orgulhosos e dizer: eu não tenho nada, eu sou perfeito. Não, nós somos falhos. E quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e buscamos consertar,
isso tem um resultado tão grande. Isso muda, isso transforma. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Isso dá um resultado tão grande. Jesus entra lá dentro e transforma a situação. Jesus entra e muda a situação. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração e deixar Ele fazer a obra. É nós deixar Ele, nós reconhecer. Quando nós reconhecemos, a situação muda. Quando nós reconhecemos, a situação muda. Porque Ele é perfeito. E Ele nos sustenta com as suas mãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Chegamos no outono. Maravilhoso. O outono é onde acontecem as podas. O outono é um momento onde acontecem as podas. E nós vamos ler lá em João 15, 1 e 2. No outono, o que acontece no outono? É o momento das podas, aonde as folhas das árvores caem, aonde na nossa vida nós temos algumas perdas. Algum momento do nosso casamento nós podemos ter algumas perdas, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja na família, seja ela aonde ela possa estar. Acontecem as perdas em certos momentos do nosso casamento. Às vezes estamos com alguma dificuldade, às vezes nós não conseguimos entender um ao outro. E não que não haja amor, ou que eu não. Às vezes os problemas eles são tão grandes que nós não conseguimos nos entender. Paulo ele dizia assim, que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. E isso acontece às vezes no nosso casamento. Às vezes a gente não consegue entender o outro. Às vezes a gente não consegue falar aquilo que nós gostaríamos e acaba saindo aquilo que nós não gostaríamos que saísse. E depois que saiu, não tem como nós botar para dentro de novo, não tem como. E uma palavra ela machuca, ela fere. E depois que ela saiu, não tem como nós botar para dentro novamente. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com as palavras, porque elas têm poder para dar vida e morte. As palavras machucam. Para isso que nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque no outono está tudo mais frágil. As coisas estão mais frágeis, as dificuldades estão ali aparentes. E aquele brilho da primavera, aquele calor do verão já não está mais tão presente. E as coisas vão se esfriando. As coisas vão se apagando. E por isso que hoje nós vemos muitas vezes muitas famílias se desfazendo, se destruindo, porque não conseguiram vencer as estações, porque não conseguiram vencer os problemas, porque não conseguiram vencer a si mesmo. A si mesmo. Porque às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o problema maior está em nós mesmos. No momento, como eu disse antes, que nós reconhecemos que temos em nós algo que precisa ser mudado, quando nós reconhecemos que tem algo em nós que necessita ser mudado, as coisas se transformam. Quando nós reconhecemos isso, nós deixamos Deus trabalhar em nós. Nós deixamos Ele agir e Ele muda a situação. Por esse motivo que em João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Quando o Senhor ele entra na nossa vida e nós deixamos, ele vem, como é o inverno, como é o outono, antes de chegar o inverno, ele vem para podar. E tem algumas podas em que nós não queremos e nem aceitamos, porque o nosso ego fala mais alto. Mas o nosso Senhor, Ele é o agricultor e Ele sabe aonde Ele podar. Por quê? Porque Ele vai podar para que nós cresça mais e melhor. Para que aquilo que não vai dar fruto seja lançado fora e fique em nós somente aquilo que vai frutificar. Ele vai tirar de nós aquilo que não produz coisas boas, porque Ele conhece aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos.
mas do jeito do Senhor é melhor. Nós queremos que a moda seja como nós achamos. Eu não gosto do jeito que meu marido senta, eu queria que fosse diferente. Não, é do jeito que o Senhor quer. E Ele nos instrui, Ele nos ensina e Ele nos molda. E é tão bom nós sermos moldados pelo Senhor. É tão